Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz Felipe. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando hoje. É uma continuação do meu outro vídeo, respondendo o Romilson Ferreira, a turma do IAL, do Yahoo, do Yakut, Yalcha, enfim. Só que dessa vez eu vou estar sendo um pouco mais cirúrgico. Bom, no vídeo anterior eu falei muito superficialmente acerca de uns assuntos, acerca do Concílio de Nicéia, acerca da etimologia da palavra Jesus. E só que dessa vez eu vou estar falando acerca de uma outra coisa muito interessante. Por exemplo, existem pessoas que dessa seita, que acreditam realmente que a maçonaria manipulou a história, que a Bíblia não sei o quê, e que eles têm a coragem de dizer que a palavra Deus, que é no grego Theos, deriva de Zeus. Eu não tenho como, também, igual no outro vídeo, escrever para vocês aqui, nem usar alguma coisa assim, de efeito de tela. Sou novo nesse negócio de YouTube. Para mostrar para vocês. Só que, vamos ao ponto. Entendemos que nós precisamos compreender como a Bíblia chegou até nós. Eu falei no vídeo anterior que existem 4 características que os judeus antigos usavam para descobrir se um livro era de fato inspirado por Deus. Então, a primeira coisa era ele ter sido escrito. Primeira coisa era ter sido escrito em hebraico. E aí você vê que hebraico e aramaico, como Daniel e Esdras foram escritas durante o período do exílio babilônico, que foi o período em que o povo de Israel ficou nas posses da Babilônia, né? Porque Nabucodonosor destruiu Jerusalém, se não me engano foi no ano 605, na famosa Batalha de Carquemes, que alguns falam, que Nabucodonosor derrota o faraó Neco II, e depois de um tempo, Nabucodonosor vai e toma Jerusalém, e aí que Ezequiel, Daniel e seus amigos são levados para o cativeiro babilônico. Então, o livro de Daniel e de Esdras tem porções de aramaico justamente por isso. Entendemos que Deus é soberano até mesmo sobre aqueles idiomas que ele escolheu para passar a sua palavra. Então, o primeiro exemplo dos livros inspirados do Antigo Testamento era terem sido escritos em hebraico. O segundo motivo era eles não terem sido escritos durante o período no período interbíblico, ou também conhecido como intertestamentário, que foi o período de 400 anos de silêncio. É nesse período que acontece a história dos Macabeus, entre muitas outras coisas. O terceiro ponto é esses livros terem sincronia entre eles, e você vê que é impressionante como os profetas às vezes citam salmos, como os profetas às vezes citam outros profetas. E o quarto ponto era eles terem completa harmonia com a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tendo isso em mente, por isso que você entende que os judeus, mesmo tendo aqueles 7 livros a mais, na Bíblia hebraica, o Tanakh, como alguns pronunciam, não consideravam esses livros inspirados. O livro de 1º e 2º Macabeus, o livro de Judite, o livro de Tobias, Sabedoria, o livro de Eclesiástico. Está me faltando a memória agora. O livro de Baruque, se eu não me engano. Então, sim, também tem os outros capítulos de Daniel, que tem a mais que não tem nos originais. Então, entendendo isso, sabemos que o povo judeu, principalmente os judeus ortodoxos, sabem do que estão fazendo. E aí o que acontece? Que é no período interbíblico, onde Alexandre o Grande vai e domina Israel, domina aquele povo, e aí que acontece a Guerra dos Macabeus, quando os Macabeus, liderados por Judas Macabeu, criam uma dinastia e eles derrotam os gregos e vivem em paz um bom tempo. A cultura grega dominou o mundo. Porque os gregos fizeram uma coisa que até então muitos outros povos não faziam de uma forma muito fraca. Era impor a sua cultura em cima dos povos dominados. E o que acontece? E uma coisa que a Bíblia, se não me engano, em Lucas e João, tá um pouco escuro aqui. O livro de João fala muito a respeito, o Evangelho segundo João e o Evangelho segundo Lucas falam muito isso, que existiam, não lembro agora se é João ou Lucas, creio que sejam os 2 livros, vão falar acerca dos judeus de fala grega. Existiam judeus que tinham nascido gregos devido à cultura,
eram filhos, às vezes, de uma judia com um grego, ou filho de um grego com uma judia, ou filho de um judeu com uma grega, não importa, como o próprio Timóteo, que era grego, mas de ascendência judia. E aí o que acontece? Mas ele tinha parentes gregos, coisas assim. O que acontece? Houve-se a necessidade de ter a Bíblia em hebraico. E o que acontece? Aliás, em grego, perdão. E o que acontece? Que lá para o ano 400 e pouquinho, 430 mais ou menos, assim, vai surgir a Septuaginta, 400, 300 a.C. Não quero definir uma data para não errar. Aconteceu a inscrição da Septuaginta, talvez você já ouviu falar, que é a chamada tradução dos 70. O que acontece é que esses judeus, para beneficiar o povo judeu de fala grega, resolveram pela primeira vez traduzir o Antigo Testamento para o grego. E o que acontece é que a palavra Theos, que está lá na Septuaginta, que é usada para Deus, está lá nos primeiros versículos, né? Inclusive Gênesis, essa palavra deriva do grego, né? Daí você vê genealogia, daí você vê, não é verdade? Genealogia, tem tantas outras palavras que você vê, não é verdade? Os próprios nomes da Bíblia hoje derivam da tradução da Septuaginta. Por exemplo, o nome Levítico significa o quê? Referente aos levitas. No original se chama Vaikra, que significa e chamou. Ah, tem um erro? Não. Convinha aos sábios, né, darem porque para o judeu, o título do livro, da Torá, significam os primeiras palavras. Já para os sábios da Septuaginta, eles resolveram ver o tema principal. Então, isso é meramente história. Então, você pensa que se até mesmo letrados judeus, rabinos, poderosos nas letras, usaram o termo Theos, quem esses caras da seita de Wilson Ferreira pensam que são? E nem adianta usar aquele argumento fulo, aquele argumento xoxo, horrível, de que a maçonaria tem a ver com isso e não sei o quê, porque isso data do ano 300 a.C., 400, 300 a.C., a maçonaria data do ano 1100, alguma coisa, entendeu? E aí você vê que a palavra Theos, assim como a palavra hebraica El, aliás, essa palavra é cananeia, na verdade, a palavra hebraica que usavam, né, para seus deuses, né, a palavra Theos e El significam tanto o Deus Supremo, o Eterno, como pode significar qualquer outra divindade. Você pega, por exemplo, as divindades do panteão grego, existe Zeus, que na verdade no hebraico, até botei aqui no tradutor, significa o dias. Aliás, no grego mesmo, Zeus é português, Zeus são as pronúncias de outros idiomas. No grego, Zeus quer dizer o dias. Não existe isso de a palavra Deus vir de Zeus. Isso é um erro terrível. E aí, a palavra Deus, no hebraico, significa Theos, se escreve Theos, T-F, tem as letras aqui gregas, né? Agora me deu um branco agora aqui das letras gregas aqui. Eu estou falando bem superficialmente, mas aqui que eu estou querendo dizer, a palavra grega Theos é Deus. Isso pode significar tanto Deus Supremo quanto qualquer Deus, assim como a palavra El. E até interessante que naquele versículo de Êxodo, quando vai dizer não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem as prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso, a palavra que está lá é El. Deus falou para Moisés, eu sou um El zeloso. Ou seja, se até Deus usou o termo El, quem esse pessoal pensa que é para dizer que El é um termo pagão? Porque acontece, Deus ele falou na linguagem do ser humano. Essa que é a verdade. E, na verdade, realmente, existem pessoas que não estão preparadas para ouvir o que eu vou falar agora, mas eu coloco em risco, é que realmente El era o nome da divindade suprema, era da divindade suprema dos cananeus. El, que era pai de Baal Haddad, que era uma das divindades dos cananeus, que eram divindades sanguinárias, inclusive exigiam sacrifícios de crianças, e você vai ver que quando Deus manda Josué
No original, Yehoshua, é o nome de Josué. É até engraçado, né? Josué e Jesus são o mesmo nome. A diferença aqui, como eu falei no vídeo anterior, Yeshua vem do aramaico e Yehoshua é hebraico. Ou seja, Jesus vem de todo um caminho do aramaico, do hebraico, até chegar na nossa língua hoje, enquanto que Josué parece que é direto do hebraico para o português. E aí você vê que algumas Bíblias, a Bíblia no inglês, por exemplo, tem Joshua, seria Yoshua, Yehoshua, ou coisa do tipo. Bom, vamos ao ponto. Se até Deus se utilizou de um termo, quem esse pessoal pensa que é? Não é errado você chamar Deus de Senhor. Até porque em Apocalipse vai dizer que os reinos da terra estão entregues a nosso Senhor. Os anjos do céu chamam Deus de Senhor. A palavra Adonai seria meu Senhor. E aí o que acontece? É o nome que os hebreus usavam para falar de Deus, porque Yahvé, que parece que é a pronúncia do grande nome de Deus, Yahvé, do tetragrama, é sagrado demais, não é para qualquer um falar essa pronúncia. E aí existem essas discussões, só que nenhuma dessas tem Yau. Um manuscrito ou outro que você viu que está escrito Yau ou Yahu, só que não há unanimidade entre os arqueólogos de que Yahu era a pronúncia. Pergunte a qualquer judeu, tem muitos especialistas em hebraico aí, como o Luiz Saião, o Matheus Andona, existe muita gente boa no hebraico. Questione eles, manda e-mail, vai estudar, por favor. Não seja, como a Bíblia diz, meninos inconstantes guiados em qualquer vento de doutrina. E aí esse é um ponto. Romilson Ferreira e outros caras, muitos deles, eu não sei a vida do Romilson Ferreira, mas eu estou falando de muitas das pessoas que seguem eles, aliás, são desigrejados. E quando eu falo desigrejado, eu não estou querendo ser pejorativo. Só que existem pessoas que se ofendem, estão magoadas com a igreja, estão magoadas, não gostam mais de crente, estão magoadas com o sistema religioso. E existem pessoas que muitas das vezes tinham pecados escondidos, e não confessaram, porque o pecado, ele é uma raiz. Ontem eu estava vendo o podcast do Dizascope com o PG. Se você dá 10% de chance para Deus, Deus entra. E se você der 1% de chance para Deus, Deus entra na tua vida e transforma a tua vida. Agora, se você der 10% de chance para o pecado, ele entra ele fica arraigado e depois, meu filho, é como aqui está lá na palavra em Hebreus, se não me engano, no capítulo 13 ou 12. Vigiem para que ninguém... Gente, desculpa. Vigiem para que ninguém caia da graça e que não haja no meio de vós raiz de amargura, que brotando muitos se contaminem. Existem pessoas que estão com raiz de amargura, estão amarguradas, estão precisando liberar perdão, porque não perdoaram pastores, ou até mesmo pastores erraram. Só que, meu filho, eu tenho que falar uma coisa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Hebreus 4,13 diz que não há nada encoberto diante dele e todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daqueles com quem nós temos que tratar. Então, se você realmente sofreu uma injustiça, não pense que Deus não viu, Deus viu. E no momento certo, Deus vai tratar as pessoas que te feriram. Então, você não precisa ser uma pessoa magoada, porque Deus te viu, entrega na mão do Senhor, entrega na mão de Deus, entrega na mão do Eterno as injustiças que você sofreu. E também muitas pessoas que vieram de igrejas pentecostais e neopentecostais, muitas das vezes, que são despreparadas. Eu sou pentecostal, gente, pelo amor de Deus. Existem muitos pentecostais que são muito bons de Bíblia, excelentes apologetas, excelentes teólogos. O problema é que existem muitas pessoas, e muitas das vezes igrejas de garagem, você vê assim, é muito comum, sou do Rio de Janeiro, isso é a rodo. Você vai ver, e, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de igrejas de garagem. Eu estou falando de existem casos específicos que isso acontece. De pastores despreparados que não dão alimento sólido para o povo. É como eu falei no vídeo anterior. A maioria, se não é a maioria, porque eu posso estar julgando, muitas dessas pessoas que são de seitas pseudo-cristãs ou para-cristãs são ex-evangélicos. Porque não receberam alimento sólido, não foram preparados, não receberam um ensino bíblico decente quando foram confrontados, porque as seitas fazem proselitismo, eles querem se infiltrar, em vez deles evangelizarem, e na verdade eles fazem isso com muita força,
Eles gostam de pegar pessoas despreparadas e arrancar as pessoas das igrejas para os templos deles. E aí, quando essas pessoas são confrontadas com as heresias dessas pessoas, com a fé delas, quando as heresias e a fé delas entram em choque, esses cristãos não têm base bíblica e acabam caindo. Essa que é a verdade. E também, como eu já disse, existem pessoas que tinham pecados escondidos. Só que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, talvez você está colocando talvez Deus me colocou aqui na frente desse computador, do celular, não sei de onde você está vendo, para te falar que de repente você está colocando a culpa dos outros, nós outros, de uma coisa que você fez. E quando a gente fala pecado, infelizmente a cristandade colocou o pecado sexual como o maior pecado de todos. Mas não. Existe o pecado da mentira, da fofoca. Existem pessoas que estão, como já falei, raiz de amargura. Existem pessoas que são fofoqueiras. Existem pessoas que... Eu conheço pessoas que negaram Jesus. Mas tem pecado escondido. Eu sei que tem. E Deus sabe. Eu não estou falando que todo desviado tem pecado, não. Em muitos casos tem. Na maioria tem. Porque começa no coração. Essa que é a verdade. O inimigo engana. E a Bíblia diz o que em Mateus no capítulo 12? Que quando um demônio sai de uma pessoa, ele volta e vê a casa desarrumada, ele vai e traz 7 piores do que ele, e o segundo estado é pior do que o primeiro. Por isso que é difícil trazer um desviado de volta. Desviado é mais difícil de você trazer para a igreja, de converter, porque na verdade quem converte é o Espírito Santo, do que o ímpio. Desviado é pior do que ímpio. Eu conheço pessoas que desviaram, eu fico triste. É triste. Então, não importa o que você passou, a igreja de Cristo é o teu lugar. A igreja de Cristo é o teu lugar, Jesus te ama. Sai desse meio. Sai desse meio porque você está caminhando para a perdição eterna. Eu estou falando aqui com você, que de repente você se decepcionou e com homens, você serviu a instituição mais do que a Deus. Só que muitas das vezes nós nos decepcionamos com os homens, porque nós queremos que os homens façam por nós aquilo que só Deus pode fazer. E eu vou falar uma verdade, que eu repito muito. Quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. Se Jesus for realmente a tua motivação, se realmente Jesus é o seu motivo para levantar de manhã, pegar essa Bíblia num domingo, não seja o dia da semana que for, e ir para uma igreja, ouvir alguém falando, ser orado, ser ministrado, se Jesus realmente for o motivo, você nunca vai largar. Vai ter momentos que você vai quase largar, mas quase não. Tem uma música do Fruto Sagrado chamada Quase, é engraçada, né? Não existe quase homem, quase mulher, quase virgem. Não existe alguém que quase venceu. Ou ele perdeu ou venceu. Essa que é a verdade. Então, meu filho, se alimenta de Bíblia. Assim, já que vocês gostam tanto de citar a Bíblia, leia ela, que a própria Bíblia vai iluminar você. Essa que é a verdade. Então, eu resolvi passar um pouco da perspectiva histórica para vocês entenderem. Entendeu? Então, eu espero que esse vídeo abra os olhos espirituais de muitas pessoas. E, na verdade, meu objetivo não é ser arrogante, mas é falar a verdade. E eu amo você. Você que segue Romilson Ferreira, você que está afastado da igreja, Jesus te ama e Ele quer de volta. Entendeu? Se hoje ouvires a minha voz, não endureçam o vosso coração. É isso que eu tenho para falar para vocês. Um beijo. Minhas redes sociais na descrição. Se inscreve no canal. E é isso, galera. Um beijo e um abraço. Lipe desligando.